Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Nós vamos ler alguns versículos. É possível até que a gente faça uma leitura entre versículos, né? Não de uma maneira na sequência, mas alguns versículos para a nossa reflexão de hoje. Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 35. Vocês que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos, tá bom? É um prazer recebê-los aqui. Todo mundo achou? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Então, olha a afirmação que Jesus ele faz sobre ele e também sobre alguns, pelo menos, que estavam diante dele, que viram ele fazer coisas maravilhosas. Ele diz para eles: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. E aí, verso 47 agora: Eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para o mundo, para que o mundo viva, é a minha carne. É a minha carne. Jesus, ele sempre foi muito habilidoso para lidar com as palavras e, consequentemente, ao usar as palavras, fazer os devidos links na vida. Ele pegava coisas comuns do cotidiano, coisas que as pessoas sabiam. Então, ele falava sobre semear a palavra, ele usava exemplos de semeadores. Então, todo mundo sabia, naquele contexto, principalmente de um mundo basicamente agrícola, todo mundo sabia o que era uma semente, todo mundo sabia o que significava semear. E aqui Jesus está usando mais um outro exemplo, porque ele está usando um exemplo básico. Todo mundo sabe que quando se fala de pão, a gente atrela a figura, a ilustração, ao exemplo, a metáfora do pão, a ideia de sobrevivência. A ideia de alguma coisa que a gente precisa, não é uma coisa opcional, não é uma coisa básica, básica, não é uma coisa que a gente pode dizer, eu posso viver sem isso. Vocês concordam? Todos nós precisamos de pão. Pão está relacionado à vida. E aí, quando eu falo de pão, isso é muito maior do que a nossa ideia do pãozinho da padaria, o pão francês. Qualquer coisa que nos dê condição de sobreviver. E é interessante que Jesus faz essa afirmação: eu sou o pão da vida, e quem come desse pão nunca mais terá fome, e quem também crê em mim nunca mais terá sede. Ele usa esses elementos básicos, fala do pão, logo após um momento glorioso, um momento espantoso, um momento que, após aquele acontecimento, a popularidade de Jesus ela explode. Todo mundo passa a ir atrás de Jesus, porque um belo dia Jesus multiplica pão. Jesus está falando às multidões, e aquelas multidões, depois de horas e horas ouvindo o Senhor ensinar,
chega um momento em que surge uma demanda. Jesus está ensinando verdades espirituais, Jesus está falando sobre coisas eternas, mas em determinado momento se chega à conclusão de que aquelas pessoas precisavam de alimento. Olha, são horas e horas que essas pessoas estão ouvindo o Senhor falar. Se a gente voltar, por exemplo, no mesmo capítulo, lá no versículo de número 5, vai dizer que Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro, voltando-se para Filipe, perguntou, onde compraremos pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Então as pessoas estão ali ouvindo Jesus, sedentas, desejosas, mas lá pelas tantas precisavam de serem saciadas, terem seus estômagos saciados. E aí Jesus faz essa colocação. O fato é que ele multiplica pão. O fato é que ele dá um jeito para aquela demanda. Ele quer atender uma demanda de cunho espiritual. Vocês estão se alimentando das verdades de Deus, da palavra de Deus, aprendendo acerca do reino de Deus. Vocês estão se deleitando em meio a esse banquete. Então Jesus prega um sermão, ensina, e as pessoas então são alimentadas. Mas elas também precisavam se alimentar do ponto de vista para manterem suas questões fisiológicas. Só que depois desse acontecimento, as pessoas começam a correr atrás de Jesus, porque Jesus, na perspectiva de muita gente, se tornou um mero e simples padeiro. Elas vão atrás de Jesus por aquilo que Jesus pode lhes oferecer, que é pão. Onde é que está o padeiro? Vamos atrás do padeiro. Ah, ele não está mais, vamos pensar na gente aqui, numa praça famosa aqui do Recreio, ele não está mais naquela praça. Mudou, agora ele está lá em Vargem Grande. Então as pessoas começam a se deslocar de um lado para o outro, porque o desejo delas é comer pão. E não tem nenhum problema com isso. Não tem nenhum problema, acabei de fazer essa afirmação. Quando a gente fala de pão, a gente fala de alguma coisa que é necessário. Mas a palavra de Deus também vai dizer que nem é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que vem do Senhor, que sai da boca de Deus, que é pronunciada pelo próprio Deus. Isso é necessário. E é dessa palavra, desse tipo de alimento que Jesus diz que se a gente comer, se a gente beber, se a gente se aproximar de Deus com a finalidade de ser alimentado, nutrido por Ele, nunca mais vamos ter um tipo de fome, uma fome existencial, uma fome, aquele tipo de fome que o sujeito investe a vida dele, mata a fome dele em qualquer outra coisa, que é assim que acontece. Quando nós nos distanciamos daquilo que Deus quer oferecer, ou simplesmente olhamos para Deus como um simples padeiro, nós não entendemos o princípio da coisa. Nós nos relacionamos com Ele a partir do que Ele pode dar. E Ele, porque é gracioso, dá. Mas as motivações para essa aproximação, que são tanto quanto equivocadas, podem me fazer enxergar Deus, Jesus, de uma forma equivocada, de uma forma torta, e fazer com que eu me aproxime dEle, somente por aquilo que Ele pode me dar. E Jesus tentando desfazer esse equívoco, Ele está dizendo o seguinte, que o nosso projeto de vida, e esse projeto de vida tem a ver com seguir Jesus, ele não pode ter como finalidade simplesmente a satisfação para aquilo que diz respeito ao nosso hoje. Nesse caso, comer pão. Nesse caso, se aproximar de Jesus pelo que Ele pode me dar para o hoje, para o agora, para esse mundo.
Jesus quer oferecer algo para além disso, e o faz. Por isso ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não vai mais ter fome. Então, conforme o exemplo do que aconteceu aqui, apesar das pessoas terem comido pão, sentiam-se ainda famintas, não de Deus, mas sentiam-se famintas porque seus estômagos roncavam por mais pão, por esse pão de hoje. E Jesus está falando: eu posso ofertar para vocês, dar a vocês, mais do que aquilo que vocês estão pedindo de mim. Vocês só precisam entender. E aí a primeira afirmação que eu faço a respeito desse texto, quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, é que eu sim sou o alimento necessário. Poderíamos nos lembrar de uma canção popular que diz: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Parafraseando a canção, é o que Jesus está dizendo: vocês têm fome de quê? Vocês deveriam ter fome de Deus, ter sede de Deus, ir na direção de Deus, a fim de saciar uma fome que só o pão da vida pode saciar. Jesus está dizendo: eu tenho isso para oferecer para vocês. E queridos, isso é tão significativo que quando a nossa vida não tem Deus bem compreendido no centro, ou o centro da vontade de Deus não é compreendido, a gente fica buscando se alimentar de qualquer coisa, prazeres, dinheiro, coisas que você tem uma fome, e essa fome só pode ser saciada pelo pão da vida, mas o pão da vida não é absolutamente o referencial absoluto, eu diria até que para a maioria daqueles que professam uma fé. Então eles ficam se alimentando de um monte de coisas que são coisas periféricas. É isso que explica o ir e vir de muita gente numa direção de um lugar de encontro, para que se pratique um culto, e ela entra faminta e sai faminta, e ela volta faminta, porque na verdade o jeito de dar fim a essa fome não é frequência num lugar, é viver, é experimentar, é comer o pão da vida todos os dias, Então as pessoas, elas se deslocam. Se a gente ler, por exemplo, o versículo 22 do capítulo 6, depois da multiplicação, no dia seguinte, verso 22 diz: a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali, e que Jesus fora com eles. O que eles fizeram? Eles vão atrás de Jesus. E eles vão atrás de Jesus porque Jesus se tornou para muita gente simplesmente alguém que podia lhe dar coisas. Não era plano de Jesus, muito embora ele possa fazer isso ser uma bênção, mas existia algo para além disso. O que Jesus está dizendo é: eu sou o pão da vida, aqui está o pão que você precisa, aqui está aquele que pode saciar, para usar aqui uma ilustração empobrecida, mas me permita, a sua fome espiritual, o seu estômago espiritual, é somente esse pão que pode satisfazer a sua fome. E as pessoas, então, muitos não haviam compreendido. Jesus está dizendo: eu sou a comida indispensável, imprescindível, necessária, urgente. Não pense que vocês vão conseguir dar conta de si se alimentando com qualquer outro tipo de alimento que não seja o pão da vida. É isso que Jesus está mostrando para aquela gente. Não pense que
simplesmente porque vocês me viram multiplicar pães. O que eu quero é simplesmente mostrar para vocês a minha capacidade de multiplicar pão. Não, eu quero que vocês compreendam, antes de tudo, que eu sou o pão necessário para vocês. Aí a gente precisa se perguntar, a nossa dieta, para usar, nunca se falou tanto de dieta, né? Se alimentar bem, cuidar bem do corpo, tal, do que nós nos alimentamos. E aí eu estou falando desse aspecto espiritual. Olha para a tua vida, faz um exercício, tá bom? Faz o seguinte exercício, olha para a sua vida e se perceba quais são, ou de que maneira você tem buscado alimentar a sua vida. É o pão da vida, o alimento necessário e urgente que você tem comido, do qual você tem desfrutado, que tem feito parte da sua dieta? Ou o interesse por Jesus tem sido simplesmente um interesse que demonstra o nosso egoísmo e a nossa falta de entendimento em relação àquele que está diante de nós? Você pode comer as comidas mais sofisticadas, a melhor iguaria, você vai estar sempre insatisfeito. Você pode encher a sua conta bancária de dinheiro, você vai estar sempre insatisfeito. Você pode desfrutar dos prazeres, sabe, das viagens, de qualquer coisa que tem o seu valor, é legítimo, não tem problema você experimentar, mas não é isso que vai nutrir você de verdade. Na verdade, até essas coisas são muito apresentadas como sendo elas produzidas em nome de Jesus, e isso na verdade pode te levar para longe do pão da vida. Veja que Jesus, que a partir da sua graça e poder, entrou com provisão no momento de demanda, pessoas estavam com fome, ele produz, multiplica pão, aquilo que era bom estava sendo mal utilizado. A exigência era, agora você precisa me dar de comer todos os dias, porque todo o meu desejo é simplesmente satisfazer o meu estômago. E Jesus se recusa a fazer isso. Jesus se recusa porque, na verdade, a sua afirmação demonstra qual é a natureza da sua vocação e também o equívoco dos seus seguidores, ou de alguns dos seus seguidores. Vocês não entenderam. Eu sou mais do que alguém que pode fabricar pão. Eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento necessário. Eu sou o alimento necessário. No verso de número 50, ele diz: quem comer o pão do céu jamais vai morrer. Quem continuar tentando garantir a sua existência a partir do pão terreno, vai findar. Naturalmente, vai morrer. Quem tentar garantir a sua existência a partir de tudo aquilo que tem relação com esse plano, vai findar, vai ter sede, vai ter fome, nunca será saciado. Por quê? Porque o pão que alimenta, verdadeiramente alimenta para sempre, se chama Jesus de Nazaré. Jesus é o nosso alimento. E aí ele, continuando, a segunda afirmação aqui que eu faço a respeito do texto, é que ele não somente diz ser o pão, o alimento necessário, mas é o alimento que dá vida. É o alimento que dá vida. Quem se alimenta de Jesus, alimenta a sua própria vida. Quem se alimenta de Jesus, se alimenta com um valor eterno. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome.
Quem crê em mim nunca mais terá sede, mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Então, o que essas pessoas estavam experimentando, todos nós aqui estamos sujeitos a experimentar também. Talvez, não sei se é o seu caso, mas imagina Jesus dizendo: apesar de estarem diante de mim, como o pão da vida, como o pão que é um alimento necessário, vocês me veem, mas não creem. Vocês estão diante de mim, mas assim, estão cegos, continuam famintos. E o resultado dessa fome é se alimentar de toda e qualquer coisa, da religião, do poder, de tantas outras coisas, e Jesus está apontando um caminho diferente. Lembra que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ou seja, não tem uma outra forma de satisfazer a nossa fome se não for comer desse pão, e esse pão é o que vai produzir vida. Vida para mim, e não somente para mim, não somente para você, mas que também é para que a partir de você, esse pão seja difundido, proclamado e ofertado para as outras pessoas. Então, talvez isso explique o fato de ter tanta gente com possibilidade de se fartar num banquete espiritual, tendo Jesus como pão da vida, e vive uma vida empobrecida, comendo migalha, falando o que Jesus não disse, ensinando o que Jesus não disse, anunciando um outro evangelho que não é o evangelho que Jesus proclamou. Isso é resultado de gente que ainda não experimentou. Eu, como filho de nordestino, meu pai gostava muito daquelas comidas pesadas, e no fim, mocotó, e aí ele dizia: a substância está aqui, o tutano está aqui. É isso, não haverá tutano se a gente não se alimentar de Jesus. Não haverá força, não haverá vigor se a gente não se alimentar de Jesus. Não haverá, você vai definhar e cair pelo caminho. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Não haverá força, não haverá uma igreja saudável se o alimento não for Jesus, não haverá uma igreja forte se o alimento não for Jesus, não haverá uma igreja que brilha a luz de Jesus se ela não se alimenta de Jesus. A gente precisa entender isso de uma vez por todas, porque do contrário, podemos ouvir algo do tipo que Jesus disse para aquele público que estava lá: vocês não creram em mim, vocês creram no pão que eu produzi. Vocês vêm na minha direção não porque eu sou o pão, mas por causa do pãozinho francês. Por causa do... como é que é o nome daquele outro pãozinho bonitinho? Do brioche. Aquele outro que você costuma... Do croissant. Sabe? Eu não sou o padeiro do croissant. Eu não quero simplesmente dar a vocês brioches, pãozinhos doces. É mais do que isso, gente. Porque embora isso seja gostoso, nos satisfaça, em alguma medida, voltaremos a ter fome. Voltaremos a ter fome. Voltaremos a ter sede. Por quê? A nossa dieta exclui Jesus como pão. Aí qualquer outra coisa serve. Qualquer outro tipo de pão que é oferecido, a gente traça. Mas a verdade é que a gente vai voltar a ter fome, vai voltar a ter sede. Então, quando Jesus diz que Ele é o pão da vida, Ele está falando: se você não come disso que eu estou ofertando, se você não me tem como alimento, você vai se tornar alguém simplesmente desnutrido, sem vida. Sabe, aquela pessoa que você olha e não tem brilho nos olhos, não tem força para dizer quem é Jesus,
não tem vigor para falar da sua palavra. Por quê? Porque não se alimenta de Jesus. E a gente não percebe que muitas vezes isso é muito sutil. E quando a gente vai se dando conta de que o negócio está indo longe demais, pode ser que já esteja tão distante que eu estou fraco, fragilizado, cansado, caído, desnutrido, raquítico espiritualmente. Por quê? Se alimenta de tudo, menos do pão da vida. Joga para dentro de si tudo, menos o pão da vida. E aí a gente acha que se cantar meia dúzia de louvores a coisa vai resolver. Não vai. Aí a gente acha que se a gente disser meia dúzia de palavras, supostamente como se fossem palavras encantadas, em nome disso está amarrado e aquilo vai... Não vai, porque estamos famintos, empobrecidos, desnutridos espiritualmente. Jesus é o pão da vida. Você quer ter vida? Então não perca a oportunidade de se alimentar de Jesus. Não entre nessa de se relacionar simplesmente para ter seus desejos e caprichos satisfeitos por Jesus. Ele pode satisfazer nossas necessidades. Ele faz isso. Ele faz isso. Mas isso não pode se tornar um fim em si mesmo. Tudo que Jesus faz tem um propósito. Antes de tudo, apontar para o alto. Ele multiplicou pão, não para que as pessoas soubessem, naquele CEP, naquele monte, naquele lugar vai ter pão de novo. Não, era um sinal para que todos pudessem perceber que o reino de Deus chegou, que a glória de Deus estava entre os homens. Mas muitos deles apenas desejavam se satisfazer, ou satisfazer suas barrigas humanas, seus estômagos humanos. Eu e você corremos esse risco. Se a gente não come do pão da vida, não há vida para você, não há vida para compartilhar. Se você não se alimenta do pão da vida, será um ser desnutrido, enganando a si mesmo e, consequentemente, levando outros ao engano. Levando outros ao engano. O que Jesus está dizendo é que sem que ele seja percebido como o pão da vida, não há chance para a continuidade de cada um de nós como cidadãos do reino de Deus. Cidadão do reino de Deus não somente come na mesa do rei, o próprio rei está afirmando ser o alimento necessário, ser o alimento indispensável, ser o único alimento, e essa é a terceira afirmação que eu faço, que vai satisfazer o homem plenamente. Só Jesus pode satisfazer a mim e a você plenamente. Quem o enxerga, quem o discerne, quem o percebe como pão da vida, nunca terá fome, nunca terá sede, porque o que ele é para sempre. Portanto, o que ele oferta é uma oferta também para sempre, é pão para sempre. E aí, nós vivemos tempos muito difíceis, em que os nossos anseios humanos, as nossas buscas intermináveis, insaciáveis, estão relacionadas apenas àquilo que diz respeito a hoje. A esse dia que se chama hoje. A busca é por um resultado, um tipo de comida que proporciona um resultado que só me satisfaz agora. Por isso que você vai ver pessoas... A Bíblia não diz que Jesus é Senhor das nossas vidas, não é isso? Na maior parte, todo mundo lida melhor com a ideia de que Jesus é Salvador, e o senhorio dele é colocado de lado. Isso é antibíblico e, consequentemente, é nocivo para aqueles que afirmam ter Jesus como seu Salvador, porque ele é também Senhor. E não se alimentar daquilo que esse Senhor é,
e não tê-lo como pão da vida, vai te fazer se render a outros senhores. A outros senhores. Como eu já disse aqui, pode ser o dinheiro, pode ser o prazer, pode ser o sexo, pode ser a influência, pode ser qualquer outra coisa que no final das contas passa a dirigir a sua vida. E quando isso acontece, é porque você não tem se alimentado do genuíno e verdadeiro, necessário e urgente alimento que é Jesus. Jesus. E a proposta de Jesus nunca foi diferente da proposta de trazer satisfação plena para o homem. Quando ele está fazendo essa afirmação, eu sou o pão da vida, o que ele está dizendo é, não procurem em outro lugar, não procurem de uma outra forma, não procurem outros meios, só eu posso alimentar vocês, só eu posso manter vocês de pé, só eu posso nutrir o coração de vocês, só eu posso nutrir para que vocês enxerguem a vida com outros olhos, percebam a vida com outra mente, discernam a vida com coração, um coração que tem comunhão, um coração que está bem alimentado, um coração que em Cristo está plenamente satisfeito. Só nele nós vamos encontrar satisfação para o nosso apetite de ser. Você e eu, como igreja, não fomos chamados para ter, nós somos criados para ser. Ser a imagem e semelhança de Deus, ser discípulo de Jesus, ser cidadão do reino de Deus, ser a igreja de Jesus, não é para ter nada, conforme muitas vezes por aí é anunciado. E como eu costumo dizer, a dificuldade, pelo menos a mim enquanto pastor, é saber que eu não falo, ou melhor, vocês apenas não ficam apenas com o que eu falo, há tanta coisa sendo dita, e eu sei que em parte daquilo que, muito do que é dito, envenena vocês, tem envenenado a vida de vocês. Se eu pudesse dizer, e eu não posso colocar esse tipo de situação no sentido não faça, porque o reino é de consciência, é para ser consciente também, mas se eu pudesse dizer, olha, evite ouvir isso, evite colocar naquele canal, evite estar naquela rede social, porque é nocivo, porque no fim tem matado muita gente. E eu não estou querendo com isso dizer, gente, que eu sou aqui o rei da cocada, é com muito temor que eu digo isso, mas é verdade, é verdade. Só há uma forma de você satisfazer a sua fome. Só há um caminho, é você se alimentar de Jesus, é você comer daquilo que Jesus é, do pão que Jesus é você se alimentar do pão da vida, porque Ele é o sustento de Deus para cada um de nós. Então, eu gostaria de encerrar sugerindo que você olhasse para a sua vida hoje e pudesse, com muito temor e com muito tremor, fazer uma análise daquilo que você tem sido, do que você tem comido, do que você tem experimentado, e pudesse literalmente se perceber, se você faz essa constatação a seu respeito, de que não vale muito a pena, ou não vale a pena de maneira nenhuma, continuar vivendo raquítico, desnutrido, tendo a possibilidade de comer o pão que alimenta de verdade, o pão que nutre você de verdade, o pão que vai te dar força, o pão que vai fazer com que suas pernas trêmulas permaneçam firmes. Não vale a pena, não vale a pena. O único pão que sustenta a vida dos homens, que pode sustentar a vida dos homens,
chama-se Jesus de Nazaré. Sem esse pão, você está condenado a morrer desnutrido. Sem esse pão, você está à beira de cair, tropeçar e ficar pelo caminho. E eu sei que ninguém quer isso para a sua vida. Jesus não quer isso para nenhum de nós. Bem como Ele não quer que o enxerguemos como sendo apenas alguém para satisfazer nossos desejos. É muito mais do que isso. Então creia nisso. Creia na afirmação que o próprio Jesus fez. Eu sou o pão da vida. Parafraseando Jesus, eu sou o pão da vida, o pão que você necessita, o pão que você precisa, o pão, o único pão que pode te alimentar e fazer com que você cresça em graça, cresça no poder e testemunho de Deus, cresça como igreja, que você seja percebido, se olhe, à medida que você se alimenta desse alimento necessário e urgente, você se veja como alguém que não está adquirindo apenas força para si, também para a partir de você outros encontrarem força, porque você está apresentando o alimento, olha, eu estou levando para você o alimento que está me nutrindo, eu estou apresentando a você o alimento que traz plena satisfação para a minha vida, e que tem a ver, quem come desse pão agora, comerá para sempre, porque o pão da vida não está restrito ao hoje, é um pão que tem sabor de eternidade, é um pão que nutre com a força da eternidade, amém?